Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho da linguagem dos símbolos, né? Como que o universo se comunica com as bruxas e por que as bruxas entendem. Até mais! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma linguagem, né? Por que o universo parece se comunicar com a gente através de símbolos? Quando a gente fala símbolo, a gente está pensando já numa coisa que o ser humano nomeou como símbolo, né? E aí a gente pensa assim, todo mundo tem um aspecto consciente, que é um aspecto que a gente precisa para realizar as coisas do nosso cotidiano. Então a gente precisa estudar, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a desenhar, a projetar ideias, a organizar ideias. Então a gente desenvolve o que a gente chama de mente racional e é uma mente que é para processar as informações que a gente usualmente precisa. Então a gente não tem que reaprender toda vez que precisa fazer como que faz para atravessar uma rua, como que faz para fazer o café, como que faz para tomar banho todo dia, como é que faz para isso. Algumas coisas a gente já sabe, a gente acessa, processa aquilo, quer dizer, agora é uma hora boa de estar fazendo tal coisa, então vou fazer aquela coisa. Você não precisa ficar pensando, buscando soluções e buscando entendimentos para coisas que você já experimentou, então você já pode acessar de novo aquela experiência e repetir, que às vezes dá certo. Mas do mesmo jeito que quando a gente vai começar a estudar alguma coisa, no começo, sei lá, são poucas informações, são coisas mais simples, a gente consegue processar, se lembrar e tudo mais. Mas à medida que a gente vai tendo muito conhecimento, que a gente vai tendo muita experiência, que a gente vai tendo setores da vida, né? Uma criança tem preocupações com os pais e com a escola, com os coleguinhas, quer dizer, é um universo mais simples de se lidar, né? À medida que você vai crescendo, vai se desenvolvendo, você tem mais relacionamentos, você tem mais situações, linguagens, personas diferentes para cada situação. A gente tem... existe uma linguagem de linguagem mesmo e uma linguagem visual, uma linguagem de gestos, protocolos de comportamento, etiqueta. Se você vai trabalhar, numa empresa, você não pode ir de chinelo, de bermuda, regata, você tem que ir de tal jeito. Se tem um uniforme, você tem que ir com uniforme, enfim. E aí você vai pensando assim, para cada coisa você vai pegando, você também vai pensar, na mente, quando ela vai para memorizar, para guardar as coisas, algumas dessas coisas que a gente aprende, elas começam a se aglomerar como se fossem arquivos, né? Como se fossem os arquivos de um computador, né? A gente pode até pensar que no nosso cérebro existam os desenhinhos para as pastas, né? Então, sei lá, relacionamento afetivo, relacionamento na escola, relacionamento específico com tal pessoa, relacionamento com a família, questões profissionais, mexer com dinheiro, e aí você também vai colocando aquelas habilidades suas que lidam com aqueles aspectos naquele arquivo. Então você já pode imaginar que, às vezes, para você localizar onde vai estar tal informação, você vai acessar o arquivo tal, que você pode ter colocado um símbolozinho lá, um desenho, como sendo... do mesmo jeito tem a lixeira, né? Tem um coraçãozinho para coisas do afeto, um computador para uma coisa de trabalho, enfim. Você vai colocando os desenhinhos para ajudar você a memorizar.
Da mesma coisa, da mesma Aqui forma, estão né, que alguns tem essa, resultados da você vai web. fazer, você naturalmente já vai aglomerando as coisas com um propósito similar para você localizar. Você pensa assim que existem forças que não estão no nosso consciente, porque não foram coisas que a gente já aprendeu, talvez até tenha vivenciado, mas elas não estão ainda, elas não foram processadas, você não chegou a trabalhar direito com aquilo, e que é os 90%, porque ninguém tem conhecimento de tudo, ninguém está consciente de tudo, ninguém sabe tudo, né? Então, e quando a gente vai lidar com os aspectos de magia, a gente tem que pensar que a gente está tentando acessar principalmente esses aspectos que a gente não sabe. Uma bruxa é uma pessoa que realmente ela vai estudar bastante, eh, porque ela precisa buscar informações em livros e outras mídias hoje em dia disponíveis, né? Para ter acesso àquilo que já foi pesquisado, outras pessoas já pesquisaram nessa área, porque não é uma coisa, nossos assuntos não são assuntos que você normalmente aprende na família, ou aprende na escola, ou aprende. Então, assim, é como se a gente realmente tivesse, mesmo que a pessoa não vá ser um profissional, mesmo que ela não vá querer ensinar, existe muito estudo porque tudo é novo, né? Então, assim, quando a gente vai pensar, então, tá, para a gente acessar é, todo esse arsenal de conhecimento, para a gente poder lidar com tudo isso, é muita coisa e a linguagem universal que faz com que você acesse todas essas informações são os símbolos. Os símbolos são aquilo que inicialmente era alguma coisa, mas que foi tendo atribuições e essas atribuições foi conectando com outros sentidos que aquilo possa ter. Hoje, por exemplo, quando você vê um cifrão, você pensa que é dinheiro, um símbolo para dinheiro. Quando você vê um semáforo vermelho, você sabe que é para parar. Quando você vê um joinha, você sabe que foi curtido, que aquilo foi uma coisa que a pessoa gostou, foi ficando um símbolo universal para atribuir a mais coisas, para sintetizar mais coisas. E aí a gente fala assim, tá, mas existem símbolos que são universais? Tem símbolos que até cachorro entende, né? Até cachorro, eu estou pegando um ser bem evoluído, então vamos pegar, tá, qualquer ser entende, uma árvore entende. Existem formas que expressam harmonia e formas que representam quebra dessa harmonia. Existe sensação de fluidez, sensação de ruptura, de corte, de romper, de anular. E aí, assim, as bruxas, por que que elas então têm, elas não só estudam símbolos, né? A astrologia, o tarô, ajudam a gente a desenvolver essa questão da linguagem simbólica com a qual a natureza fala, mas existe também, assim, você vai estudar. Primeiro que a gente tem que partir do pressuposto, né, de que a vida está falando com a gente. As pessoas que têm uma visão mais pragmática, elas vão falar assim, ah, não percebem essa sutileza. Quando você começa a anotar sonhos, a correlacionar períodos com eventos, né? Então, assim, peraí, hoje é uma lua cheia, tais coisas estão acontecendo, tá? Será que no mês que vem, na outra lua cheia, também vai ter isso? Uma energia a mais? Existe um ponto em comum? Você começa a correlacionar essas coisas que têm um ponto em comum, que tem algum aspecto em comum, e aí você vai tendo também, percebendo que a vida tem uma linguagem que trabalha com ciclos, que trabalha com cores, que trabalha com formas, sons,
imagens. Um bicho pode representar um bicho, pode representar aquilo que ele representa, as características daquele animal, né? Então você imagina um lobo, você imagina a ideia de matilha, a ideia de hierarquia, um ser que tem uma relação com o clã, né? Então, se você tem um símbolo, aparece um sonho, alguma coisa, você já pode pensar nessas características, né, também. E aí a gente fala assim, tá, e as bruxas elas não só têm que perceber isso, estarem atentas ao que a gente chama de augúrios, né, sinais, e a forma melhor que a gente tem para estudar isso é estudando os primeiros nossos próprios sonhos, né? Porque a gente vai entender nos sonhos manifestam os símbolos que são universais e os símbolos que são bem pessoais, que são decorrentes da sua experiência. Então, para você teve uma experiência muito bonita na sua juventude, na sua infância, num campo. Então, toda vez que você vê um campo ou que você sonha com um campo, remete àquela fase positiva da sua vida. Então, para você tem esse símbolo, um símbolo de paz, de alegria, de alguma situação assim. Mas existe uma linguagem simbólica das coisas em si, né? Então, quando você vê um deserto, ou quando você vê um escombro, quando você vê uma ruína, existe uma sensação de que algo foi destruído, que algo foi que não existe vida naquele lugar, ou que existiu e que não está existindo mais. Isso repercute nas pessoas, trazendo uma sensação de angústia, de tristeza, remete à ideia de finitude, um ambiente árido, um ambiente sem vida, sem cor, sem luz, sem colorido, né? Ao mesmo tempo que quando você vem numa cidade e você vê, existe uma vibração, mas é uma vibração que está muito no cinza, muito na falta de cor, e aí você pensa, também é uma automação, é uma coisa que não está muito o vibrante, a falta de alma, a falta de alguma coisa que traga esse colorido. O colorido dá uma impressão de vivacidade, enfim. Quando você vai começando a perceber essas coisas, primeiro nas suas próprias simbologias, depois nessas coisas que são meio que universais, você vai vestir uma roupa, você vai vestir uma coisa, você vai se produzir, a forma que você vai usar, o traje que você vai estar usando, o sapato, a cor do esmalte, enfim. Você está buscando traduzir, é tudo símbolo, né? E bruxos têm tendência a querer entender isso, porque, sim, quando a gente vai prestando atenção, a gente vai vendo que, sim, tudo está sendo conversado em símbolos. E o símbolo, e assim, é tanto a natureza, o universo conversando, trazendo para você os símbolos para você entender alguma coisa, como também você, aí vem a parte da magia, pode produzir símbolos para transmitir para o universo uma intenção. Quando as bruxas descobrem que existe essa faca de dois gumes, essa vai e volta, é quando nasce a magia. Porque ela sabe que ela está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a coisa que ela quer. Não é pensar, eu vou fazer comida, eu pego o arroz, o feijão e faço a comida. Não, eu preciso de comida e eu pego uma vela e acendo um incenso. Não, né? Então não tem a ver. E aí a gente está fazendo uma coisa para desencadear uma outra intenção. Porque a gente está aprendendo a usar a linguagem simbólica. Então, quando as pessoas pegam e falam assim, não, mas tem que acender a vela cor-de-rosa, mas tem que fazer tal coisa, não é que seja o poder da cor da vela ou a vela ou alguma coisa assim, mas é o símbolo que está sendo chamado.
É o símbolo que a gente está conversando, que a gente está tentando traduzir uma intenção num símbolo. E aí tem muitas formas, é infinito, a gente não precisa só usar as fórmulas que os livros de fórmulas de magias oferecem, né? A gente pode criar. E à medida que você vai entendendo essas linguagens, você vai ficando mais proficiente, você tem condições de improvisar, de criar suas próprias magias, né? E a gente entende do mesmo jeito que a gente está, sabe, para poder criar, a gente tem que entender, então é uma busca. Boa parte do desenvolvimento de uma bruxa é saber ler esses sinais, essa linguagem que a vida está trazendo para a gente, né? E isso é enriquecedor porque é a hora que a gente vê que, sim, a gente não está sozinho e que o princípio divino que está presente em tudo se comunica com a gente. Não é um homem que está pendurado no céu, observando, mas é uma vida que a gente está dentro. E embora tenha um aspecto que a gente precisa interagir no nosso mundo físico, que a gente aprende algumas coisas e executa aquelas coisas para a sobrevivência, então eu trabalho, eu faço comida, eu arrumo uma casa, faço compra, barará. Mas tem aspectos que são além disso, que é o que vai promover o progresso, porque se a gente sempre fosse só replicando aquilo que a gente aprende, nunca daria um passo à frente, né? Então, a vida não pode ser só você repetir aquilo que você aprendeu com seus pais e os antepassados. Se não houvesse inspiração, se não houvesse esses desafios, porque a gente vai buscar uma coisa além, que vai buscar uma coisa a mais, esse a mais que ainda não existe, né? Para isso, a gente tem que entender essa linguagem e a gente tem que ser capaz de trazer essa linguagem para essa vida e executar essa linguagem, né? Então, sim, a bruxaria lida com uma linguagem, essa linguagem ela é simbólica, os símbolos, eles não, a gente atribui símbolo, mas eles têm um sentido. Uma coisa mais linda ainda que o símbolo, mesmo quando você pensa, tá, eu já entendi aquele símbolo, como o símbolo ele é multi-abrangente, às vezes cabe mais de uma interpretação e todas não conflitam, elas não anulam uma a outra. Então, se você está num determinado nível, você entende que sonhar com número é para jogar na Mega Sena. Se você tem um tipo de entendimento, você vai tentar entender numerologicamente que números são aqueles. Se você tem um pouquinho mais de entendimento, você vai tentar ver se aqueles números não correspondem a alguma data. Mas você pode jogar na Mega Sena ainda, né? Então é aquela coisa, não anula. Né? O quanto mais de entendimento você possa ter dos símbolos, mais você vai ter condições de interpretar essas dicas que o universo vai dando, né? A gente fala, às vezes quando eu estou dando curso de tarô, o pessoal fala assim, mas tem gente que já leu não sei quantos livros, já entendeu, você vai pondo camadas a mais de informação, mas você tendo já a habilidade de lidar com os símbolos, o seu repertório pode ir aumentando, mas você já, desde o princípio, você já pode estar jogando, né? Você vai interpretar no nível que você está de entendimento. E isso não é só quantidade de livro, né? Não é só quantidade de cursos que você faça, tem que ter a experiência e a vivência. A experiência com outras pessoas e a sua própria vivência. Então, não adianta pensar que você vai esgotar, né? Pensar, não, eu não estou preparada porque eu ainda não li 10 livros, eu tenho que fazer tal coisa. É o contrário, você tem que, logo no começo, já se engrenar na prática para que você
seja capaz de ter um repertório seu, uma coisa única, né? E aí sim, poder ter um trabalho mais autoral, mais interessante. Então, assim, faz parte da nossa grade de conhecimentos a ideia de você ter uma noção de símbolos, mas os símbolos têm que ser, não pode ser só, sei lá, comprar um livro sobre símbolos, pensar que, tá, eu já peguei o que significa um pentagrama, um triskele, não, também não é isso, tá? Não é, porque tem, livro de símbolos, você vai ver lá, mesmo que você decore aquele livro, não é aquilo só. É uma coisa bem mais abrangente e faz parte do treinamento de você se desenvolver a capacidade de traduzir as coisas para um símbolo e aí você vai ver que ele coloca numa dimensão um pouco mais superior para você poder estar aplicando a mais coisas, né? Bem, aí quando você vai fazer uma magia, quando você vai fazer um ritual, você vai usar esses símbolos. Então, quando a gente pega e fala assim, vamos pôr a água, a terra, fogo e ar. Gente, é símbolo. Né? Nenhuma bruxa pensa que você misturando água, terra, fogo e ar, você vai fazer as coisas. Isso aqui é um pouquinho mais de terra, aquele ali é um tiquinho mais de água. Não, gente. É o símbolo da essência presente em tudo. Né? É o símbolo daquilo que é, em termos materiais, o primeiro, o inicial, para você pensar que você está desencadeando alguma coisa ali. E aí você vai manipulando as ervas, manipulando os elementos, à medida que você vai tendo mais conhecimento, você vai descobrir que tem ervas que são curativas, que têm determinadas finalidades, tem cristais que têm determinadas finalidades, e isso é um estudo assim que só isso já dava para você, mesmo porque as coisas são dinâmicas, né? Cada dia mais aparecem outras pedras, outros cristais, variações com ervas, enfim, você vai descobrindo coisas então também não pensa que esgota. Mas o fato de não esgotar não significa que você não pode começar. Né? E a gente sempre fala, se você vai começar, primeiro começa com você. Então a gente já cria muitos símbolos. Então quando a gente começa a estudar os nossos próprios símbolos, os símbolos que vêm em sonhos, aquilo que para você é simbólico, um pedaço de pizza é uma comida, mas é um símbolo que a gente fala, vai acabar em pizza. Pizza representa também o quê? Reunião de amigos, pessoas. É uma coisa mais. Seria um jantar menos formal, uma coisa mais improvisada. Normalmente as pessoas associam a ter uma companhia junto. Então, assim, quando você está pensando, você não está pensando, você está pensando quase que numa festa, mas numa festa meio improvisada. Você está pensando numa coisa. Então, você vê, é uma coisa que tem uma função na vida prática, racional, e que você atribui símbolos para aquilo, né? E é assim que a gente funciona, é assim que funciona a magia. Bem, eu acho que eu abordei mais ou menos abrangente essa questão e agora eu gostaria de falar com vocês o seguinte. Pessoal, eu gostaria que vocês participassem mais das nossos posts, né, nossos vídeos, dando sugestão, comentando, para agilizar o canal, né? Porque assim, a gente vai até para ter ideia, para as dúvidas que vocês tenham, às vezes até um tema que eu já comentei, de repente vocês têm alguma dúvida, vão colocando para a gente ir melhorando o canal, melhorando a qualidade daquilo que a gente vai passando e para que também o canal tenha mais abrangência. Deem o seu like, se inscrevam e deem sugestões também. Quem puder, compartilha. Até mais então. Tchau.